Olá, sejam todos bem-vindos ao canal LS Company Metal Solda. Eu sou o Alex e hoje eu vou continuar aqui compartilhando com vocês algumas informações aí relacionadas ao processo GMAW ou MIG-MAG. Nós já postamos aqui um conteúdo falando, desse processo de soldagem, uma introdução a esse processo. Falamos um pouquinho sobre como é a transferência de metal de solda nesse processo. E hoje nós vamos dar continuidade falando dos equipamentos. Nós vamos dar uma ênfase aí nos equipamentos que são usados na indústria. Porém, é digno de nota que hoje existem também muitos equipamentos portáteis que vocês podem estar adquirindo aí, nas lojas de ferramentas para fazer serviço leve, soldar portão, metalon. Então são equipamentos aí muito úteis também para fazer serviço leve, serralheria, Mas a nossa ênfase aqui vai ser nos equipamentos mais pesados, Uma solda mais pesada, equipamentos pesados, tá ok? Então, você tem aquele colega que tem máquina de solda, MIG-MAG, às vezes ele tem dúvida, pergunta para você se você conhece alguma coisa, você pode estar compartilhando esse conteúdo com eles para ajudar eles a adquirirem aí conhecimento técnico. Tá certo, pessoal? Quero já agradecer também o pessoal que está se inscrevendo no canal, o pessoal que deixou seus comentários, seus likes. Isso é muito importante para o crescimento do canal, então fica aqui meu agradecimento de coração, tá certo? Então vamos para o nosso conteúdo de hoje. Processo de soldagem GMAW. E traduzindo do inglês, essa sigla está em inglês, significa Gas Metal Arc Welding. Também conhecida como MIG-MAG. MIG, Metal Inert Gas. MAG, Metal Active Gas. Então, se nós formos traduzir todas essas siglas aí ao pé da letra, GMAW seria soldagem a arco com gás e metal. MIG, metal com gás inerte. MAG, metal com gás ativo. Então isso nós já falamos no conteúdo anterior, onde nós já vimos a introdução a esse processo e também os modos de transferência de metal de solda. Nós já frisamos bem isso, mas nunca é demais lembrar. Então hoje nós vamos continuar aqui falando sobre esse processo de soldagem, mas a gente vai se concentrar nos equipamentos. Então, vamos falar dos equipamentos aí que são usados na indústria. Porque hoje também existem equipamentos portáteis que você pode estar adquirindo aí para fazer serviços leves, como trabalhar com metalon, soldagem de equipamentos aí leves. Então, nós vamos se concentrar nesse conteúdo hoje nos equipamentos pesados, que são para solda aí, que são bastante utilizados no processo de soldagem, que soldam equipamentos realmente pesados, de caldeiraria, montagem no geral. Tá ok, pessoal? Então vamos lá começar a explanar o nosso conteúdo de hoje. Os equipamentos de soldagem MIG-MAG, eles podem ser usados manual ou automaticamente. Nós temos uma figura aqui que mostra o equipamento manual. Equipamentos para soldagem manual, eles são fáceis de instalar. Por quê? Porque como o trajeto do arco é realizado pelo soldador, ele precisa basicamente de 3 elementos principais que são necessários aí para a instalação do equipamento que faz a soldagem MIG-MAG. Quais são esses 3 principais elementos? Primeiro, a tocha de soldagem e os seus acessórios. Segundo, o motor de alimentação do arame. E terceiro, a fonte de energia. Aí você olha a imagem e você pode se perguntar, mas Alex, eu estou vendo ali um cilindro de gás. Lembre-se que o gás e o arame são consumíveis. Então ele entra numa outra categoria, ele não faz parte do equipamento, ele é consumível que você vai usar aí para estar realizando a soldagem, tá bom? Vou falar um pouquinho agora das tochas de soldagem e seus acessórios. A tocha guia o arame e o gás de proteção para a região de soldagem. Ela também leva a energia de soldagem até o arame. Então, tipos diferentes de tochas foram desenvolvidos para proporcionar o desempenho máximo na soldagem para diferentes tipos de aplicações. Elas variam desde tochas para ciclos de trabalho pesados, para atividades envolvendo aí altas correntes, até tochas leves, para baixas correntes e soldagem fora de posição. Então, o que isso quer dizer? Existem tochas específicas aí para você, por exemplo, fazer uma solda na 4G ou 4F, que é sobre cabeça, e na horizontal, na vertical, aí ascendente, descendente. Então você tem tochas aí como você vai ter que trabalhar com correntes de soldagem mais baixas, Você vai soldar fora de posição na 2G, 2F, 3G, 3F, 4G, 4F. Então existem tochas específicas para você poder usar esse tipo de trabalho.
Mas em ambos os casos estão disponíveis tochas refrigeradas a água ou secas. Então a tocha seca ela é refrigerada só pelo gás de proteção. E tochas também foram desenvolvidas com extremidades retas ou curvas. Geralmente são adicionados sistemas de refrigeração na tocha para facilitar o manuseio. Nos casos em que são executados trabalho com altas correntes, é possível então usar uma tocha mais robusta, que tem refrigeração à água, por exemplo, né? Então, se você trabalhar com uma máquina que tem refrigeração à água na tocha, é bom para quem trabalha aí com altas correntes de soldagem ou deposita muito material de soldagem. Então, a tocha resfria mais rápido, acaba facilitando aí o manuseio para o soldador. Então, aqui nós temos uma figura que mostra as partes de uma tocha seca, que é mais típica de você encontrar aí nas indústrias, né, no chão de fábrica. Então é uma tocha convencional que é refrigerada pelo gás de proteção. E você vê nessa imagem aí que ela tem a extremidade curva e ela tem um bico de contato, um bocal, um conduíte e o cabo. Então nós vemos aí nessa figura todas essas partes aí de uma tocha convencional, certo? Agora aqui nós estamos vendo um exemplo de um equipamento que tem uma tocha refrigerada a água, e aí você percebe nessa imagem que a unidade de refrigeração ela é separada da máquina de soldagem, né? Então ela é conectada ali, ela é um equipamento à parte. Mas existem, né, máquinas que já têm aí a unidade de refrigeração embutida na máquina também, tá? Aqui um detalhe: quando você trabalhar com uma máquina que tem essa unidade de refrigeração, é muito importante você se atentar ali ao manual do fabricante. Por quê? Essa unidade de refrigeração ela tem um líquido ou um fluido, né, que faz aí o resfriamento, a refrigeração. Então esse fluido vai indo, ele vai se desgastando, né, vai evaporando. Você tem que estar sempre ali observando o nível, né, para completar, e até mesmo estar observando de tempos em tempos quando é que é a troca desse líquido de arrefecimento, né, que é o líquido de arrefecimento. É como se fosse o carro lá, né, você tem o radiador, está sempre acompanhando lá para não deixar faltar água, para não dar problema no motor. Então aqui mesma coisa, né? Tem que estar sempre cuidando aí para não deixar danificar também a tocha, né, de trabalho que você utiliza ali no processo de soldagem MIG-MAG, tá ok? Então esse aí é um exemplo, né, de uma máquina aí que tem uma unidade de refrigeração separada, mas tem muitas empresas que já usam um equipamento que tem unidade de refrigeração embutida na máquina mesmo. O bico de contato que vai na tocha do processo MIG-MAG, ele é fabricado de cobre e é utilizado para conduzir a energia de soldagem até o arame, bem como dirigir o arame até a peça. A tocha, o bico de contato é conectado ali na tocha, né? E aí é conectada à fonte de soldagem pelo cabo de solda. Como o arame deve ser alimentado facilmente pelo bico de contato e também fazer um bom contato elétrico, seu diâmetro interno é muito importante. Então, o manual de instrução que geralmente vem com as tochas ou com a máquina que você adquire, você vai encontrar ali informações importantes com relação a cada bico de contato que você precisa usar com cada diâmetro de arame. Então, o que isso quer dizer, né? Se você estiver usando um arame 0.8, né, que é comercialmente o que se vende aí, você precisa também usar um bico de contato 0.8 e assim por diante, se for 0.9, 1.1, 1.2, então o bico tem que ser proporcional a esse diâmetro do arame aí, para que você possa então realizar bem o seu trabalho, né, depositar legal ali o material de soldagem. O bocal direciona um fluxo de gás até a região de soldagem. Bocais grandes são usados na soldagem de altas correntes, onde a poça de fusão é larga, e aí tem bocais menores, que você pode empregar aí na soldagem de baixas correntes. Tem um conduíte também que é conectado entre a tocha e as roldanas de alimentação. Esse conduíte ele tem o objetivo, né, ele serve para direcionar o arame, a tocha e ao bico de contato. Aí é necessário uma alimentação uniforme para se obter a estabilidade do arco, né, para que o arco fique estável e você consiga realizar um bom trabalho. Quando não suportado adequadamente pelo conduíte, o arame pode se enroscar. Então por isso que você tem que também estar atento com essa questão do conduíte, que vai dentro da tocha ali, para você não ficar tendo problema ali do arame ficar enroscando. Quando se usam arames de aço, recomenda-se que a espiral do conduíte seja de aço também.
Mas existem conduítes de outros materiais, como nylon e plásticos, que devem ser empregados, por exemplo, para arames de alumínio. Então, quando você for fazer uma solda de alumínio, uma solda MIG para alumínio, certifique-se de que o conduíte que está lá na tocha, ele seja, né, de nylon ou plástico, para facilitar ali, né, para o arame estar se locomovendo por dentro da tocha sem nenhuma dificuldade. Se você colocar um conduíte de aço, você vai ver que toda hora vai ficar enroscando, vai dar problema. Então, né, se você tiver dúvida, procura o manual de instrução de cada tocha, que lá vai estar listado os conduítes recomendados para cada diâmetro e material de arame. Então toda a informação está lá, tá certo? Aqui eu já coloquei algumas imagens que mostram alguns equipamentos com tochas secas. Lembre-se que tocha seca é aquela que só é refrigerada pelo gás de proteção. Aí nós temos, só para reforçar aqui, nós temos as tochas refrigeradas, que aí tem um fluido de arrefecimento, né, de resfriamento ou refrigeração, e tem as tochas secas que são só refrigeradas pelo gás de proteção. Então aqui eu coloquei algumas imagens, né, que são os equipamentos mais comum, né, de você ver aí nas caldeirarias, né, nas linhas de produção. Então, sempre, na maioria das vezes, você vai ver esses equipamentos aí com tocha seca, que são refrigerados pelo gás de proteção. Geralmente, indústrias que usam equipamentos refrigerados são aquelas indústrias que faz muita soldagem, né, ou seja, 24 horas soldando ali, às vezes tem 3 turnos lá e as máquinas não param. Então, para eles, acaba sendo mais apropriado ter equipamentos com refrigeração na tocha, aí, até para preservação do equipamento, porque se usa muito. Para caldeiraria, mecânica em geral, você vai ver mais esses equipamentos com tochas secas, certo? Vou falar agora um pouquinho sobre o alimentador de arame. Então, nos equipamentos, né, de soldagem GMAW, MIG-MAG, nós temos aí o motor de alimentação de arame, que é muito importante para o controle de soldagem. Então, esse motor de alimentação, eles são frequentemente fornecidos em um único módulo, que é o alimentador de arame. Sua principal função é puxar o arame do carretel para alimentar o arco, né? Então, ele é muito importante. O controle mantém a velocidade predeterminada do arame a um valor adequado à aplicação. Então, o controle não apenas mantém a velocidade de ajuste, independente do peso, mas também regula o início e fim da alimentação do arame a partir do sinal enviado pelo gatilho da tocha. O que ele quer dizer aqui? Que quando você aciona a tocha, né, o motor de alimentação do arame, o alimentador de arame, ele vai mandar o arame lá para você poder ali abrir o arco de soldagem e depositar o material. O gás de proteção, a água e a fonte de soldagem são normalmente enviados à tocha pela caixa de controle. Isso aqui no caso de uma tocha que é refrigerada a água. Se não tiver a água, aí vai só o gás aí e o arame, né, para a tocha ali, para você fazer a soldagem. Então isso acontece pelo uso de válvulas solenoides. Então, através dessas válvulas solenoides aí, os fluxos de gás e de água são coordenados com o fluxo da corrente de soldagem. O controle vai determinar a sequência de fluxo de gás e energização do contator da fonte. E ele também permite o pré e pós-fluxo de gás. O que isso quer dizer, pré e pós-fluxo de gás? Quando você aciona a tocha, um pouquinho antes, coisa de segundos, tá? Antes do arame começar a tocar ali o metal base para realizar a soldagem, o gás vai primeiro, já para formar uma proteção ali no local, para que a solda não comece já com defeito, né, com porosidade, descontinuidades. Quando você termina de fazer a soldagem, você tira o dedo do gatilho, questão de segundos também, né, que sai ainda um pouco de gás. O arame para, mas ainda sai um pouquinho de gás, até para dar uma resfriada ali rápida no material e também não gerar nenhuma descontinuidade, tá certo? Então é só isso, mas é coisa assim, você não consegue observar olho nu, porque é uma coisa de frações de segundo. Vamos supor, o arame parou de sair, 1 segundo, 2 segundos depois o gás também já é cortado, né? Você já desacionou ali, né, a fonte de gás, tá certo? Falar agora da fonte de soldagem. Quase todas as soldas com o processo MIG-MAG, elas são executadas com polaridade reversa. Lembra que nós falamos disso lá no nosso conteúdo de eletrodo revestido? Falamos de corrente ali com polaridade reversa ou inversa. Falamos da corrente contínua com polaridade direta. E falamos também da corrente alternada. Então,
No caso do processo MIG-MAG, quase todas aí, né, quase todos os materiais que você vai trabalhar, com exceção de um ou outro, o polo é positivo, ou seja, aliás, a corrente é uma corrente contínua com polaridade reversa. O que isso quer dizer? Que o polo positivo é conectado à tocha, enquanto o negativo é conectado à peça por meio do cabo terra. Já que a velocidade de alimentação do arame e, portanto, a corrente é regulada pelo controle de soldagem, o ajuste básico feito pela fonte de soldagem é no comprimento do arco, que é ajustado pela tensão de soldagem. A fonte de soldagem também pode ter um ou dois ajustes adicionais para uso com outras aplicações de soldagem, por exemplo, indutância. O que é essa indutância? Indutância, você vai encontrar lá nos painéis das máquinas, ele faz parte de uma regulagem também para você aplicar os processos de soldagem. Então, quando você regula a indutância, aí você tem que ver lá quais são os parâmetros de soldagem que você vai utilizar. Essa indutância ela acaba influenciando, né, no cordão de solda. Ela influencia também na questão de respingo, né, diminuindo ou aumentando. Então, tudo isso ali, né, você vai regular conforme ali os padrões pré-determinados da empresa, né, ou lá do fabricante, né, quando você pega lá o manual, por exemplo, do consumível, como você tem que usar ele, ali já dá uma regulagem padrão, né, da qual você já pode partir para testar a máquina e aí ajustando ela conforme a necessidade. Aí a indutância também é muito importante, tá certo? Bem, já falamos aí dos equipamentos manuais, né? Vamos falar um pouquinho agora também da soldagem automática. Então, soldagem automática, o que é isso? O que consiste numa soldagem automática? Bem, existem equipamentos automáticos que são utilizados quando a peça pode ser facilmente transportada até o local de soldagem ou onde muitas atividades repetitivas de soldagem justifiquem dispositivos especiais de fixação. Então, o caminho do arco é automático e controlado pela velocidade de deslocamento do dispositivo, né? Então, um exemplo, só muitos dos soldadores que vão estar assistindo esse conteúdo, eles vão entender o que eu estou falando. Às vezes tem muitas indústrias que fazem tanques. Então, para soldar um tanque, né, e se você for usar normalmente usa aí um outro processo de soldagem que é o SAW, né, que é a soldagem com arco submerso. Mas eu já trabalhei em empresas que a gente fazia solda com um cabeçote ali, uma tocha de MIG-MAG fixa. Então aí o dispositivo ia se movimentando, né, com a peça, e o cabeçote ficava fixo lá, e aí você só acionava e fazia a soldagem, né, de forma automática. Tá, então acontece nesses casos aí, né, e tem equipamentos também de soldagem automática que trabalha com a mesma programação CNC, aqueles eixos X, Y, Z. Tá? Então às vezes você pode se deparar aí com alguma empresa que tem alguma peça que utiliza esse tipo de equipamento. Tá? Eu já trabalhei em empresas que tinham e é muito interessante, né? Solda bem reguladinha ali, então você consegue soldar bastante peça aí em pouco tempo com esses tipos de equipamentos, com esse tipo de dispositivo fixo aí para fazer essa solda automática. Normalmente nesse processo de soldagem MIG-MAG automática, a qualidade da solda é melhor e a velocidade de soldagem é maior. Né? Então você consegue fazer muito mais peça aí do que se você estivesse fazendo manual. Como pode ser observado na figura, né? Daqui a pouco nós vamos ver ali uma imagem que mostra um tipo de equipamento que é utilizado aí para fazer a soldagem MIG-MAG automática. Então ali você vai ver que a configuração também é automática. E aí a tocha é normalmente montada diretamente sobre o motor de alimentação do arame, eliminando assim a necessidade de um conduíte. Dependendo da aplicação, essa configuração pode mudar, ou seja, pode ter um cabo mais longo, um conduíte. O controle de soldagem é montado longe do motor de alimentação do arame e pode ser empregado as caixas de controle remoto. Ou seja, o equipamento fica ali, né, com o cabeçote e caixa de controle um pouquinho separado do equipamento. Adicionalmente, outros dispositivos são utilizados para proporcionar o deslocamento automático do cabeçote. Exemplos: esses dispositivos são os pórticos e os dispositivos de fixação. Né? No caso, o dispositivo que eu já comentei com vocês ali agora há pouco, né? Citando um exemplo ali de soldar um tanque, por exemplo, uma peça cilíndrica. Né? O controle de soldagem também coordena o deslocamento do conjunto no início e no fim da soldagem. Então há muitos ganhos, né, quando você tem peças que você pode utilizar com esses equipamentos que fazem uma soldagem MIG-MAG automática.
Então nessa última imagem aí, a gente vê aí uma instalação para soldagem automática ou mecanizada. Então, no caso desse equipamento aí, dessa instalação aí, dá para perceber ali que ela trabalha meio que só que na longitudinal, né? Longitudinal. Ou seja, né, ela só vai para a direita e para a esquerda esse movimento, né? Seria no CNC aí, acredito que comparando com o eixo Y, né, que ele faz a movimentação de um lado para o outro, né? Então você vê que a peça está ali, ó, aí você vê que ele só movimenta na longitudinal, certo? Então tem todos aí os acessórios que é preciso para você fazer uma instalação para soldagem automática ou mecanizada, né, nessa foto aí. Certo, pessoal? Então, nós falamos bastante aqui, né, sobre equipamentos aí manual que a gente utiliza na indústria para fazer esse processo de soldagem GMAW, MIG-MAG, e também falamos um pouco, né, da soldagem MIG-MAG automatizada ou mecanizada. Assim, pessoal, nós encerramos aqui o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do conteúdo de hoje. E não perca, né, os nossos próximos conteúdos aí, nós iremos trazer para vocês muito mais sobre os processos de soldagem. Deixe nos comentários o que você achou, né, desse vídeo, desse conteúdo. Compartilhe também essas informações com seus amigos, principalmente aqueles que trabalham aí com solda, que são soldadores, operadores de soldagem, serraleiros, caldeireiros, ou que trabalham em outros segmentos aí, mas que utilizam, né, esse processo de soldagem. Compartilha com eles para ajudar aí eles a estarem familiarizados com esse conhecimento técnico. E não se esqueça de deixar o seu like, né? Para nós aqui ajuda muito. Também se inscreva no canal, é de graça, né? E quando você faz isso, você nos ajuda a crescer e a evoluir, a melhorar cada vez mais os nossos conteúdos. E além do mais, né? Você sendo inscrito aqui no canal, quando estiverem disponíveis outros conteúdos, você vai ser notificado, tá bom? Então, pessoal, espero que tenham gostado aí. Fiquem com Deus e até o próximo conteúdo. Até mais!